E estamos ao vivo em mais um episódio do nosso Pod Doutora do Laser. E se você tá gostando de acompanhar tudo que a gente tem, trago aqui para o nosso canal. E se principalmente você ainda não é inscrito, para com isso, já clica no botão se inscreva para não perder nenhum episódio dessa jornada incrível. No nosso podcast de hoje, em especial, eu trouxe uma laserlet de milhões. Ela é simplesmente extraordinária. Você já imaginou juntar a laser terapia junto com o aleitamento materno? Junto com a transformação que nós conseguimos promover nas mulheres nesse momento tão crucial que é justamente o puerpério? Então estamos aqui com ela, linda e maravilhosa, enfermeira Andressa, que veio lá da Baixada para participar ao vivo aqui do nosso podcast. Seja muito bem-vinda, Muito Dê. obrigada. Muito obrigada por você ter vindo aqui, ter trago o maridão junto para participar aqui, para acompanhar dos bastidores, poder contribuir com tudo que você tem feito aí junto às suas pacientes. Então, quero, antes de mais nada, te agradecer por tudo. Você que eu tenho um carinho enorme. Já te falei que você precisa aí trazer logo um curso de aleitamento materno, por favor, também, né? Vamos. Trazer mais informações para as mulheradas, trazer mais conhecimento aí. Então, eu queria, antes de mais nada, te agradecer por essa disponibilidade. Eu que te agradeço pela honra, né, de estar aqui, de ter sido convidada. Então, é uma honra estar aqui, porque a gente sabe que quanto mais informação boa, né, a gente Exato, espalha, mais bem a gente faz, né? com Então, obrigada certeza. por essa oportunidade. Ai, Dê, e conta pro pessoal que tá te acompanhando aqui, que tá acompanhando a gente, quem é a Andressa, né? Da onde surgiu essa necessidade, essa vocação, esse dom pro aleitamento materno e da onde que caiu o laser nisso tudo, né? Dormiu, acordei, um laser. Como que foi essa história? Então, antes de mais nada, né, eu sou mãe de 4 filhos, né, então tenho o Gustavo de 27, a Bruna de 20, a Maria Eduarda de 13 e o Davi de 12. Sou Uhum, casada com o Roberto, né, que está aqui. uhum. E nós fomos crescendo juntos, porque a gente namora desde a adolescência. E aí a gente casou e estamos aí todo esse tempo. Então ele acompanha toda essa minha jornada. Eu entrei na enfermagem com 20 anos. Então era uma menina e eu entrei numa emergência, né, do Santa Marcelina e Itaquera, porque eu morava em São Ô, Paulo. Santa! É, foi meu primeiro hospital. Uma Então, escola, uma né? escola. Então, eu É. fiquei lá por muitos anos, né? Naquela emergência ali. E aí, depois fui trabalhar em outros hospitais, até que eu cheguei no Einstein. Uhum. E aí, com 30 anos, eu trabalhava no Einstein e eu falei, nossa, cheguei no ápice, não tenho mais para onde ir, né? Mas os nossos planos não são os planos de Deus. E aí, a gente recebeu uma missão de descer para Santos. Então, só nós 4, era eu, Gustavo, Beto e a Bruna. E aí, quando eu desci, eu engravidei da Maria. E lá, eu tinha prestado um concurso e Você já era enfermeira. e já trabalhava na enfermagem já todo esse tempo, eu entrei nesse concurso. Quando eu entrei no concurso, eu não fui para uma emergência. E era o que eu queria, porque era a minha área, emergência, UTI. Eles me colocaram numa atenção primária no Uhum. concurso. E quando eu cheguei na atenção primária, eu fui para a sala de vacinas. E quando eu Caramba. cheguei na sala de vacina, eu estava amamentando já o meu quarto filho, que era o Davi. E chegou uma mãe com um bebê e ela chegou assim desabada, né? Assim, ela estava desconstruída. Ela entregou o bebê dela e começou a chorar. E aí eu perguntei, nossa, o que está acontecendo com você? Que Aí ela, houve, né? né? O que aconteceu? E ela falou assim, eu estou com muita dor para amamentar. Eu vou sair daqui agora e não vou mais amamentar ele. Aí eu falei, calma, espera, só um minutinho. Eu tinha uma amiga que tinha acabado de vir de uma maternidade. Eu falei, eu vou chamar ela. E aí essa minha amiga começou a atender essa mulher. E aí eu falei, gente, isso é a coisa mais linda que eu já vi na minha vida. Eu Hum. falei, a enfermagem ali ganhou um novo olhar, né, pra mim, assim, foi algo surpreendente. Eu falei, preciso aprender a fazer isso. Então eu comecei, essa minha amiga me ensinou ali o que ela sabia, mas eu percebi que eu precisava aprender cada vez mais. Então, todas as mulheres que apareciam no meu caminho, eu já começava a atender a amamentação. Então, eu comecei assim. E aí, como que veio a consultoria? Eu atendi tão bem uma mãe uma vez na UBS que ela falou assim para mim, Andressa, eu preciso que você me atenda na minha casa. Porque eu te procurei o fim de semana inteiro na rua. Eu andava pelos mercados, pelos lugares para ver se eu te encontrava. Eu quero que você vá na minha casa.
Eu falei, mas eu não faço esse serviço. Ela falou, não, mas comece a fazer hoje. E aí foi quando eu fui pra casa dela, cheguei com um par de luvas, assim. Hoje eu tenho tanto material que eu falo, gente, um dia eu cheguei com um par de luvas. Só as luvinhas, assim, né? E na época não tinha laser, porque faz 10 anos isso. Então, Não era tão propagado, né? não, a gente não tinha, né, assim... O laser ganhou destaque na enfermagem depois da pandemia, porque até antes da pandemia era só odonto, praticamente. Um Isso. ou outro que utilizava. Antes da pandemia, eu já tinha o laser, mas era só aquilo. A gente não sabia, era tudo muito restrito, protocolos muito restritos, e eu ia na casa da mãe, só fazia naquela fissura, acabou, né? Depois ainda mais depois que eu fiz o seu curso, abriu o leque, né? Hoje eu faço na cesárea, faço no coto umbilical, faço na dor de cabeça, faço Pra o aumento lib. do Aí se o pai leite. tá mal, a gente faz também. Então, assim, foi assim que foi crescendo essa parte da amamentação. E cada dia que eu trabalho na amamentação, eu vejo que há um propósito de Deus mesmo nesse caminho, né? E você ainda é concursada? Ainda sou. Hoje eu estou numa outra posição. Hoje eu sou articuladora do aleitamento materno. Então, eu trabalho numa parte de coordenação da amamentação. Que lindo. E eu capacitei todos os profissionais da atenção primária, introduzi protocolos, coloquei leite materno na creche, tenho capacitado os hospitais. Então, hoje, assim, quando eu olho... Santos é muito grande, né? Você Sim, conhece, assim, muito. né? É grande, assim, é uma cidade pequena, mas com muitas esferas, né? Então, a gente tem orla, tem região de morros, tem região de zona noroeste e tem palafita. E aí, quando eu vejo que a amamentação tá chegando em cada lugarzinho, que eu não poderia chegar sozinha, mas ela chega através das meninas que estão seguindo o meu caminho, eu falo, o propósito tem A aumentado. extensão que a gente tem É. levado, né? Nossa, Hoje que tem lindo, sido, Dê. assim, disseminado, né? Que lindo, parabéns. E qual foi o maior mito ou mitos que você já ouviu até hoje voltado para amamentação? A gente ouve muitos mitos, Eu né? ouço vários. Ó, eu vou te Todos contar os um aqui, ó. dias. Rapidinho, gente. Eu ouvi uma vez que se uma mulher menstruada sentar na sua cama, seca o leite. Isso. E se o bebê arrotar no peito, Se o bebê arrotar no vai peito, empedrar, seca o vai leite. empedrar. Empedrar, ó, tá vendo? Esse empedra. E aí, é mito ou verdade? É tudo mito, né? É tudo mito. Mas um dos grandes mitos, né? Que bebê chorando é sempre fome. E o bebê não chora só por fome, Não, é o né? único jeito Então, que ele tem pra se comunicar. isso é a verbalização do bebê. Só que eu percebo que a cada dia mais a gente começa a ter as mães começam a querer ter um controle de tudo. Então, as mães de 2025 são totalmente diferentes das mães de 2020 e totalmente diferentes das mães de 2014. É muita diferença. E o maior mito é esse, de todas as vezes que o bebê tá chorando, é fome. E isso faz com que a mãe oferte outras coisas. É. Então, entra a mamadeira, entra a chupeta. E um dos maiores riscos que a gente tem visto é o excesso de alimento para esse bebê. Então, existia um tempo no Brasil, no mundo, que a gente tinha desnutrição. Hoje a gente tem a obesidade infantil. Então, é o quê? É o expandir do estômago do bebê, porque o bebê ele não tem noção de saciedade. Então, se o bebê chora, ele tá sempre procurando, porque o peito é um consolo. A sucção que o bebê fazia na barriga desde as 16 Tem o semanas... fundo emocional e não só alimentar. Isso. E o bebê, ele tem emoções, né? Sim. O bebê, ele tava sugando na gestação, na barriga. Então, tudo que ele sentia na barriga, ele sugava o tempo todo. E aqui fora é a mesma coisa. Então, muitas vezes a mulher leva esse bebê pra mamadeira. Esse bebê aceita a mamadeira porque ele não tem noção de saciedade. E depois ele vai regurgitar tudo. Ou então você vai dilatar esse estômago. E aí, muitas questões. E assim, gente, até em caráter informativo também, né, pra quem tá aí acompanhando a gente, existe a questão da desnutrição por deficiência da oferta alimentar, que infelizmente acontece ainda. Então, a criança, o idoso, ele não consegue se alimentar, ele não tem o alimento sendo ofertado para ele ali de forma contínua. Mas nós enfrentamos muito forte a desnutrição por oferta alimentar.
Como assim, Karina? O desnutrir não é só a ausência da alimentação, é o alimento errado, o alimento que ele não é rico em nutrientes. Nutrição está correlacionada a nutrientes. É que quando eu faço uma alimentação adequada, quando a gente tem ali o leite materno adequado, quando você tem ali, a criança está em fase de introduzir os alimentos, então uma fruta, um legumes, tem nutrientes naquilo dali. Agora, o que que tem de nutrientes num pacote de bolacha? Né? E numa cremogema? Numa cremogema, o que que tem de nutrientes? Não dá noninho, né? Isso. Ah, e aí vai vir um monte de hater aqui, guarde pra você, não tem problema. Se você vai vir me trazer a tabela nutricional do zinco, do isso, do aquilo, ok, respeito sua opinião. Mas eu já fui mãe que promovia desnutrição de forma errada nas minhas filhas. E olha só que coisa engraçada, né? Eu não era da área da saúde ainda, não tinha conhecimento, mas como eu tive uma infância com muita privação alimentar, então, por exemplo, eu via criança comendo Danone, eu não podia comer Danone, não era uma coisa rotineira. Na época, eu morava, inclusive, na Praia Grande, mas eu morava ali na Vila Mirim, Uhum. do outro lado da pista, porque tem a orla da praia, tem a Kennedy e tem a rodovia. Zona 3, né? Isso, eu morava depois da rodovia, lá mesmo, não tinha nem saneamento, nada. Então a gente ia no mercado, tipo, e eu lembro que raríssimas vezes sobrava centavos. Eu conseguia comprar, tipo, aqueles Danone Paulista, né, que é 6, vem a bandejinha com 6. Uhum. A gente comprava um, o mercado vendia, pra você ver como era carente, que não vendia a bandeja, vendia Sim. um único, e eu lembro que era 50 centavos, isso a... Tô com 18 aninhos. Isso há 25, 28, quase 30 anos atrás, né? E era, tipo, raras, às vezes eu podia tomar um e não dava pra chegar até em casa. Não tinha que dividir com mais um monte de gente lá, então a gente tomava na rua escondido, né? Sim. E aí, o que que acontece? Quando eu tive filhas, mesmo a minha condição sendo diferente, as minhas filhas nunca vão sentir vontade de tomar Danone. Isso. Então eu ia no mercado e eu comprava Danone, comprava Eu acho leite que a nossa fermentado. geração passou por isso, né? Porque eu lembro quando eu casei, que a gente foi no mercado, tinha que... Eu queria o quê? Uma geladeira cheia de Danone. É, exato. Porque todo mundo passou por isso quando era na nossa geração, né? Na infância, assim, de não ter as coisas. É. Só que hoje a gente sabe que é totalmente Nossa, diferente, né? Ó, pra você ter noção, eu dei a primeira vez que eu dei um danoninho pra gêmeas, pra Luísa e pra Mariana, prematuras, elas tinham 7 meses. Hoje eu falo assim, gente, jamais eu iria fazer com que o pâncreas das minhas filhas trabalhassem tanto. Gente, isso é praticamente uma iatrogenia que a gente promove Mas fisiológica. isso é porque falta de informação. Exatamente. Por isso que o que eu falo pras meninas, né, que eu treino hoje lá na atenção primária, que as mães, elas têm sim o direito de escolher se vai amamentar ou não, porque É o corpo delas. É ela, né? É a disposição dela, é a renúncia dela, é a vida dela. Porém, ela precisa estar informada sobre o que ela está fazendo. Ela precisa estar consciente. O direito delas é direito delas, mas é dever nosso como promoção. Não negligenciar a informação. Não negligenciar. Exatamente. A gente precisa sempre trazer... Eu falo para as mães assim, olha, a escolha é sempre da família, tá? Mas o meu dever é te informar quais são os benefícios e os malefícios, né? Então, consultora de amamentação tem muito assim, eu sei que você é muito radical e não gosta de chupeta. Elas falam assim pra mim, os pais já falam. Mas o que você acha? Aí eu vou falar assim, olha, não vou falar o que eu acho, mas eu vou te falar o que a ciência fala, tá? Então, por que que a gente não usa? Então, eu gosto de explicar o porquê. Porque assim, não é só, você tá dando chupeta? E vim com julgamento, né? Não. As mães são muito julgadas. E a gente... quando eu trabalho com a mãe, com o bebê, eu não posso ir num papel de julgamento. Uma, porque eu entro dentro da casa dela. Então, eu preciso ir de uma forma muito acolhedora e entender aquele ambiente. O porquê ela está dando a chupeta. Então, será que... Aí eu falo para ela assim, será que em vez de dar a chupeta, nessa hora a gente consegue usar o sling? Né? Então, o sling é uma técnica que a gente usa com tecido, que acolhe o bebê, ele deixa meio no método canguru. O bebê tá na esterogestação, aquilo acalma o bebê, ele ouve o coração da mãe, sente a pele. Então, o bebê se organiza. Né? Ou será que eu posso usar um charutinho, uma técnica 5S? Então, tem várias técnicas que a gente pode usar para acalmar o bebê que a gente pode evitar a chupeta. Eu vou te falar assim, ó. Não sei se eu já comentei com você, numa live que nós fizemos, que amo minha sogra, mas a minha sogra me trouxe alguns traumas. Ela depois ela vai assistir o podcast, ela vai ficar brava comigo, tadinha, mas eu te amo, sogra. O que acontece? As gêmeas nasceram prematuras, Sim. as minhas filhas, né?
E foi um choque muito grande, porque eu tenho um problema muito sério no útero. Uhum. Quando eu engravidei, pra mim, eu vi todo mundo falar que mãe que é mãe tem parto normal. Que mãe que tem cesárea não é mãe. Porque não passou pela Gente. dor. Olha a insanidade que eu vi. Pra ser mãe tem que ter dor, Tem que né? ser normal, tem que ter dor ali. E aí, quando eu fui ter as gêmeas, eu fui no obstetra e tal. Eu tenho útero septado. Então, eu tenho 2 cornos e não Sim. cabem nenhuma gestação. Assim, além disso, eu tinha a síndrome do ovário policístico. E aí, eu fui no obstetra na época. Ele falou assim, no GO na época, ele falou assim: não te aconselho engravidar. Seu útero não vai conseguir levar uma gestação até o final. 6 anos de casada. Aí, por misericórdia de Deus, engravidei. E aí, a gente já sabia que era gestação ia ser de alto risco. Tive 3 princípios de aborto, tudo mais. Bom, quando eu comecei a passar com o GO, que a gente descobriu que era gemelar, aí eu cheguei pro médico e falei assim, olha, eu quero parto normal. E assim, sorri, né? Eu quero parto normal, não é opção. Aí ele virou pra mim e falou assim, não. Ele falou, não te indico. Ele falou, se você quiser, eu te aconselho com outro ginecologista, porque o seu parto é de altíssimo risco. Sim, por toda a sua condição. Por toda a minha condição. E o gemelar já é uma gravidez de Desculpa. risco, né? Então, já era uma gestação de risco e tal. Ele falou assim, olha, eu não sei nem como vai ser o seu parto. Ele falou, pra ter noção, eu só vi o seu parto, um dos médicos que fez o meu ultrassom, ele falou assim, eu só vi seu parto, eu só vi um útero igual ao seu na faculdade, e não foi nem de um paciente, não. Foi só estudando. Só no livro. Não sei como vai ser, tanto que quantas vezes a gente ia fazer ultrassom, os médicos gravavam o meu ultrassom, porque Era era algo raro. Gêmeos, nos mesmo corno ali. Uhum. E aí começou o primeiro trauma. Não vou ter parto normal. Tudo Sim. bem. Cesárea. Já é uma frustração, né? Já é uma frustração, porque você ouve a mãe, a avó, a tia, o periquito, o papagaio falar que pra você ser mãe você tem que ter parto normal. E a internet hoje, né? Propaga nossa, também, você né? é louco. Vai falar na internet que você quer ter uma cesariana. Você apanha, você apanha. E eu não estou defendendo a cesariana, não me cancele, não é isso. Mas eu acho que é um direito da pessoa, aquilo que você falou. A escolha da mãe em fazer... Consciente dos riscos, dos benefícios. Olha, não precisa ter medo da dor, porque a cesariana também tem um pós-operatório. Eu morria de medo da cesariana, nossa. E a minha cesariana foi tranquila. Da hack? Exato. Muitas mulheres têm, né? Entendeu? A minha irmã teve uma cefaleia pós-hack que eu consegui tratar com laser. O médico chegou pra ela, falou assim, ó, você vai sofrer com dor. Sinto muito te falar. Aprenda a viver com isso. Vai ser 1 ano a 2 anos aí você sentindo dor. Eu falei, não aceito. Esse foi um dos primeiros protocolos que eu fiz o seu curso Você e lembra? usei. Então, a laser terapia pós-hack, gente. A laser terapia pós-hack fez com que a minha irmã pudesse sentar, ela não conseguia sentar. Isso mesmo. E é muito rápido isso. E aí, a minha primeira frustração não é parto normal, vai ter cesárea. Beleza. A segunda frustração foi, Luiz e Mariana nasceram. 29 semanas, 2 ratinhos. Gente, 29 semanas é muito pequeno. Muito. A Luísa pesou 970 gramas. A Mariana pesou 1,2 kg. 2 milagres, né? E aí, tirava, assim, uma vaca leiteira, né? Desculpa falar isso, mas tinha muito leite. Só que assim, gente, eu vou te falar uma coisa. Não sou consultora de amamentação e não me batam, tá? Essa história, falando com uma pessoa que passou por isso na pele. Essa história de que se você tirar na bombinha, se você fizer isso, é a mesma coisa? Eu acho que não é, porque eu não vivi isso na prática. Eu tirava leite, eu tirava. E no começo, elas mamavam um pouquinho, então era bom, eu tinha bastante leite. Chegou uma hora, pense, 2 meses de UTI. Chegou uma hora que as meninas do banco de leite falavam assim pra mim, Karina, esse leite vai pra quem? Pra Luísa ou pra Mariana? Meu, pensa numa pessoa que chorava. Pensa numa mãe que chorava. Você tá com seus 2 filhos na UTI, entre a vida e a morte. Você precisa tirar leite e você não consegue. Gente, eu tentei de tudo. Era alimento, era um negócio de spray no nariz com leite desse. Chega uma hora que era assim, não vinha. Não vinha, eu chorava. Mas você não tinha uma consultora de amamentação, Não né? tinha consultora de amamentação. Aí, vem o segundo trauma. Por quê? Saíram do hospital. A médica, a Mariana saiu primeiro, só aleitamento materno. Aí a médica chegou pra mim e falou assim, ela não pode perder peso. Porque se ela perder peso, ela não volta pra UTI NEO. Ela vai voltar pra UTI pediátrica. É outra coisa, não é aqui onde ela tá. 2 meses de UTI. Aí a Mariana ficou em casa só no aleitamento materno, não ganhou 1 grama. E assim, e dava naquele sofrimento. Quando a Luísa saiu, aí a médica já introduziu a fórmula. Ela falou assim, ó, elas não podem perder peso. Então, uma é cardíaca, tá? Aqui deu todas as opções de leite que eu podia dar. Lá, primeiro você dá o leite, primeiro você dá o aleitamento materno e complementa com a fórmula. Dá o aleitamento e complementa com a fórmula.
Não deu muito certo isso também. Aí elas acabaram ficando 100% na fórmula. O que Uhum. a minha sogra falava pra mim, gente? Uma pausa rapidinho agora no nosso podcast, só para te dar um recado urgente. Vem aí a nova turma do Método 4K, a turma 10. E nós estamos preparando a Black das Blacks. Se você quer ter a oportunidade de estudar na maior e melhor formação em laser terapia de todo o Brasil, então já fica atento aqui no nosso canal, porque em breve nós abriremos as inscrições. Tô te esperando, hein? A sogra chegava pra mim, minha cunhada tinha tido filho. O meu sobrinho tinha 1 ano, certinho, Eduardo. A minha cunhada tinha leite, ela amamentou meu sobrinho, ó, minhas filhas nasceram, ele tinha 1 ano, fazia aniversário no mesmo dia, então ela ainda amamentava o Dudu. Uhum. A minha sogra falava assim pra ela, não, põe a Camila pra dar leite pra essas meninas, que essas meninas vão engordar, porque o leite da Camila é bom. Andressa de Deus, pensa, eu chorava. Eu falava assim pro Tadinha. Rodolfo, se um dia eu chegar em casa e a Camila tiver dado leite para minhas filhas, eu vou, olha, eu não me respondo por mim, eu não aceito outra mulher amamentando meus filhos, porque te gera, gente, uma É frustração. muito Eu triste. fiquei assim, você se sente um lixo de É. mãe, um lixo de... Aí o pessoal fala assim, ai, mas a mulher lá no norte amamentou gêmeos, é porque você não quer amamentar gêmeos. Eu chorava, Andressa, pensa, a gravidez da Luísa Mariana me gerou vários traumas, tanto que a Bernardes, a Juju, a minha caçula, quando nasceu, minha filha, era só leite. Vai dar papinha, não vai, é leite, leite, leite. Ela você conseguiu amamentar. Amamentei É. até os 8, que quando eu voltei a trabalhar, era exclusivo. Aí, quando eu voltei a trabalhar, teve que entrar com a fórmula. Uhum. E aí, ela por si só não quis mais. Aí, eu ia colocar ela pra mamar, ela É porque fazia ela cara de acostuma com a nojo. Aí, ela mamadeira. fazia assim, eu falei assim, menina, vai ser com o nojo do meu peito, menina? Fazia assim, e não mamava, dava ânsia. Aí, foi. Mas a Ju, eu amamentei até os 8 meses. E é muito engraçado, porque assim, a Luísa Mariana, elas tinham um problema de insegurança muito grande, demorou muito pra gente conseguir tratar isso. E depois de anos, quando eu entrei pra enfermagem, a gente foi estudar e eu fiz um como é que é o nome lá? Seminário, né, pra gestantes na faculdade. E aí a gente teve que estudar, foi pegar várias evidências científicas e a gente pegou uma das evidências que as crianças que têm o aleitamento materno, elas são crianças muito mais seguras, se Então, tornam a gente fala que é um adulto adultos resolvido. muito mais seguros, porque não tem aquela carência, não tem aquela sensação de abandono. Por mais que Aham. você segure o bebê e É dê. A diferente. Luísa e a Mariana não podia nem segurar, gente, porque eram gêmeas. Então, eu colocava no Uhum. travesseiro e colocava uma mamadeira assim, ó. É, Porque era o que a gente tinha, né? sim. Então, as duas mamadeiras E assim. fora o tempo que elas ficaram na UTI, né? Exato. Então, elas tinham muito problema, tipo assim. Elas choravam, né? Elas falavam, Mari, fala o que você quer. Elas não tinham segurança. Hoje já não. Hoje, graças a Deus, a gente precisou. Vai trabalhando, né? Fomos trabalhando a autoconfiança E tem o delas. ambiente também, Exato. né? Familiar. Mas a Júlia já é outra coisa É totalmente diferente. Aí a resolvida. gente olha assim, aí quando eu fui estudando na faculdade, fui pegando as evidências, falei, A gente gente, aí você vai. compara. Não tem como, né? É, Aí você fala, caraca, verdade, a Júlia já é assim, é desse jeito, é. e ela fala, e ela é segura de si. É bem E demorou pra diferente. gente trabalhar isso na Luísa e na Mariana por toda essa história. E tudo que você tá falando são casos que se repetem diariamente. A gente hoje tem muito parto prematuro, isso aumentou muito, né, da Infelizmente, né? pandemia para cá, e também os gemelares, Uhum. né? Então, assim, o que a gente precisa ter, e as pessoas não valorizam isso, mas eu acredito que a partir de hoje vão, através da sua história e do que eu vou falar. A gente precisa de um especialista em amamentação na gestação. Também acho. Por quê? Se eu já atendi casos como o seu. Como que foi o sucesso? O sucesso não vem só da minha parte. É lógico que muito mais da mãe, porque eu acabei de falar para uma mãe isso. Para mim, eu só vou te ensinar. O que eu já sei, para mim tá tudo resolvido. Mas quem vai pôr em prática é É você. você. Então, a disposição é totalmente sua. Então, o que que eu faço com a gestante que ela já tem risco de um parto prematuro, mas no seu caso foi um prematuro extremo, a gente não É. teria esse tempo, né? Mas um parto prematuro que não seja extremo como o seu, que seja um parto prematuro tardio, né? Tipo, 33 semanas. Isso, que eu já tive, né? Olha, Coitado. tem um risco de um parto prematuro. O que que você pode me ensinar de amamentação? Então, eu vou na casa da pessoa, faço uma consulta de amamentação na gestação. Ali ela já vai saber sair ordenhando,
sair tomando os galactogogos que precisam, que são os medicamentos, né? E a bomba correta para ela e como ela fazer. Beleza, chegou, o bebê nasceu, a gente tem algumas janelas de oportunidade, a gente precisa acompanhar. Eu tenho uma mãe que está com o bebê 6 meses no hospital, ele nasceu com problema cardíaco. Do dia que ele nasceu, ele nunca mais saiu. Ele está lá ainda. E essa mulher, por muitas vezes, eu quase falei pra ela, desiste de ordenhar, que seu bebê tá entubado, a gente não sabe se ele vai sobreviver. Mas ela, em todo o tempo, Ela ela não desistiu. estava lá. Que Porque linda. desde que ela estava gestante, ela me chamou e a gente fez um plano de ação. Então, existe um plano de ação que a gente faz que não fica tão pesado, né? Hoje a gente já não usa mais a ocitocina, como você falou, a gente tem outros galactogogos. Hoje a gente tem bombas mais modernas, né? Totalmente diferente da sua época. Hoje a gente tem um acompanhamento melhor, a gente tem uma forma de ordenhar mais fácil. Então, a gente consegue ir aumentando essa produção de leite, esse acompanhamento. Aí, no caso, preciso de um complemento, eu não vou dar esse complemento na mamadeira, eu vou fazer a relactação ou a translactação, que é para o bebê continuar com os movimentos ali no peito. Um bebê prematuro, ele precisa de ajuda para amamentar, ele não vai conseguir extrair aquele Fazer a leite porque sucção. ele não tem um músculo bucinador bem formado, né? Ele não tem a bochecha, que é uma almofada que ela vai fazer essa força de sucção, Vai né? ajudar. Fazendo uma pressão positiva e negativa. Então, a gente vai auxiliar esse prematuro. Então, hoje, a minha luta tem sido essa. A amamentação na gestação. E isso é Sim. difícil de todos os profissionais entenderem. Então, se tiver algum GO, aqui algum obstetra, né, assistindo, a gente precisa encaminhar essa mulher. E a gente também, como profissional de saúde, a gente tem que entender assim, ó, existe um especialista para amamentação. Porque Sim. quando a gente faz faculdade, seja do que for na área da saúde, todo mundo entende a amamentação. Só que a Exatamente. gente entende os princípios, Superficial. Eu os mesma não sei. Eu não benefícios, sei. a gente entende os benefícios, que é o dever de todos. Porém, as técnicas de amamentação, né, o manejo da amamentação é para alguns. Assim como é, por exemplo, um ortopedista, é um Exato. ortopedista, mas tem o de joelho, o de cotovelo, Mãos. o de mão, né? Exatamente. A amamentação também, existe um especialista para essa amamentação, então a gente precisa olhar isso, né? As suas alunas, através da nossa aula, elas sempre me chamam, né? Então eu tenho as suas alunas de vários lugares, né? Me chamando, Andressa, você pode me ajudar? Eu vou atender uma mãe, eu nunca atendi e tal. E eu sempre, né, disponho de um tempo e falo para elas, olha, antes do laser, a gente precisa fazer isso, isso, isso e isso, né? Então, o laser, eu falo que ele é a Ele é um cereja do complemento. bolo, né? Que hoje, pra gente, é um recurso incrível, porque você tira a dor daquela pessoa na hora, E né? evita que essa mãe pare de amamentar. Com certeza, porque antes a gente tinha o quê? O Exato. próprio leite, que ajuda, mas dependendo da ferida, não vai melhorar, né? A gente tinha casca de mamão, a casca de banana, só que hoje a gente não usa mais porque a gente entende que tem uma bactéria, que é a liceria, que pode trazer uma bactéria para esse peito e aí gerar vários transtornos para essa mulher. Então, o laser hoje é o nosso recurso, é um recurso riquíssimo, né? Mas primeiro é o manejo da amamentação, como em tudo, né? Se essa mãe tá sangrando, que já Uhum. acontece, né? A mãe tá com uma fissura tão feia ali, tem que amamentar, tem que amamentar, tem que amamentar. Essa criança ser amamentada com esse sangue, quais os riscos? Então, eu sempre trabalho com uma amamentação possível. Eu não faço a mãe amamentar a qualquer preço. Uhum. Então, quando ela tá ali naquele ponto, né, porque o sangramento é da ferida. Então, não Sim. é assim, uma hemorragia que sai do peito. Não Sim. sai de nenhum lugar, de Não, é da ductos. lesão. É daquela lesão, né? Então, ela vai amamentar, o bebê vai mamar. Tá tudo bem, o bebê vai ficar ótimo. O que pode aparecer no regurgitamento dele, sair umas rajadas de sangue. E no cocô também, né? O cocô Uhum. do bebê amarelinho, sai umas rajadinhas de sangue ali. Mas não faz mal pro bebê. Agora, para essa mãe, às vezes mexe com o emocional dela. Uhum. Às vezes ela sente dor, aí ela tenta tirar o bebê de qualquer jeito, machuca mais. Mas. Então eu tenho algumas estratégias que eu uso. Eu falo pra ela, olha, vamos fazer assim? Se isso tá te incomodando, vamos melhorar primeiro essa parte sua, e aí a gente vai ordenhar o seu leite e a gente vai ofertar. E aí eu ensino a família a ofertar, né? O Uhum. ideal é que a gente oferte em copo, em colher dosadora,
mas a gente vai olhar de acordo com a família. Se a família optar pela mamadeira, que não é o ideal, eu também vou ensinar essa família a ofertar na mamadeira. Então, assim, a gente não pode chegar na casa e no extremo falar, ai, você tem que amamentar com sangue mesmo, porque eu amamentei assim. As pessoas falam isso, né? As Foi. avós falam, no meu tempo, não existia isso. Né? Eu tive até uma oportunidade, desculpa só Não, para te imagina. falar, no Sesc, eles me Uhum. chamaram esse ano, todo ano eles me chamam para alguma palestra, direcionada a algum público. Esse ano vai ser para as avós. Ai, Eu que achei o legal. máximo. A avó é maravilhosa. Gente, porque Eu já olha, a tenho assim, ó, avó. várias coisas para falar para elas. Você acha que elas vão querer te bater depois? Não, É, vai vou bem com conquistar jeitinho. É, porque elas. tem que ir pelas beiradinhas, né? É, Não vou trazer adianta. primeiro a sabedoria delas, né? Enaltecer, porque tem Isso, muita. tem. São válidas, gente. É muito válido. Só que assim, eu vou te contar um caso que aconteceu com uma pediatra da Luísa e da Mariana, né? Ela contou pra mim, isso há 13 anos atrás. Ela tava falando sobre a questão dos prematuros e tudo mais. Ela tinha uma criança que era prematuro, e olha só isso. E essa história me chocou. Fala assim que era um menino prematuro, igualzinho a Luísa Mariana, tal, bem pequenininho, bem mirradinho e tal. E de um mês pro outro, a criança ganhou, tipo, muito peso. Tipo assim, uns 2 quilos, assim. Meu Foi uma coisa Deus. assim, sabe? A criança voltou. Aí ela ficou espantada, falou, nossa, mas ganhou muito peso, né? Olha o tamanho que ele tá, não sei o que e tal. Aí disse que a avó chegou pra ela e falou, doutora, eu vou te ensinar. Pra você ensinar pras mães, tadinha. Eu vou te ensinar pra você ensinar pras mães que você acompanha aí. Você vai lavar o arroz. Olha isso. Você vai cozinhar o arroz sem alho, sem nada. Aquela água do arroz, quando ferver, você vai pegar aquela água do arroz. Você vai bater o leite em pó naquela água. Quando esfriar, você dá. Um mingauzinho. Não era nem um mingau, era Era na meio que mamadeira mesmo. diluindo a leite e tal. E você dá e você vai ver que ele vai pegar peso rapidinho. Porque o arroz. E ela, olha, não pode, piriri. Foi lá e ela, não sei o que. Ela falou, mas não dá pra discutir com vó. Você só pode passar os seus pontos, né, Sim. ali. Resumindo. Disse que não deu 2 meses, essa criança precisou hospitalizar Ai, gente. com infecção intestinal obstruída, precisou fazer cirurgia. Aí ela pegou e falou assim, olha só o que a gente já falou. Então, assim, quando a gente fala, não é que a gente não quer que dá. A gente entende que, eu criei meu filho com fubá, mas era um outro momento. A gente não Isso. tinha tanta informação. Tinha ali, infelizmente, um aumento muito grande também de perdas infantis, de crianças indo a óbito, que a gente Sim. não conseguia, às vezes, a comprovação da causa, né, desses óbitos. Então, assim, é uma sucessão de coisas que hoje em dia, graças a Deus, não é que a gente vai tirar todo o conhecimento empírico de forma alguma, até porque o Sim. empírico leva ao científico, Sim. mas às vezes até ver até onde isso que nem eu te falei. Imagina, um danoninho vai fazer mal pra uma criança. Hoje, olha assim, meu Deus, é uma bomba A nesse gente fala que era pâncreas, até um pelo amor de Deus. bifinho, né? Era um bifinho. Deixa ficar chupando, né? Gente, E assim, então... mas uma coisa tá acontecendo também. Uhum. Tudo tá mudando. As avós também estão mudando. Graças a Deus, né? Porque nós temos avós hoje mais jovens, né? Então, é. hoje eu tenho avós da minha idade. 43 anos, tenho avós Que trabalha. avós de 50, que estão o quê? Antenadas na internet. Então, hoje eu tenho até algumas avós que me contratam. Olha que bom. Olha, eu queria que você fosse atender a minha nora, eu queria que você fosse atender a minha filha. Então, as avós também estão mudando. Elas falam, olha, recebi esse vídeo na internet. Até teve um vídeo que eu postei que foi sobre a manobra de... Não, foi sobre arrotar, como colocar o bebê para arrotar. E esse vídeo, quando eu comecei a ver as pessoas que começaram a me seguir, porque veio um boom de gente me seguindo. Quando eu vi, eram tudo avós. Eram as avós, porque elas começam a ter Aprendendo, conhecimento que pela bom. internet, né? E eu acho que como elas falam, meu netinho vai nascer, ou o celular já ouve, já manda vários vídeos. Então, isso também, graças a Deus, tem mudado. Evoluindo, né? A gente Tá vai evoluindo. evoluindo. É. O que você acha que hoje é essencial para quando a gente vai atender uma puérpera? O essencial é o acolhimento, o não julgamento, né? Então, palavras como eu entendo você, validar a dor dela, né? Então, a dor que a amamentação causa, ela é muito mais do que física. No? Muito. Eu acho que a dor é a dor mais difícil de se tratar, porque ela não é uma dor física. Ela é uma Exato. dor emocional, porque ela mexe com a incapacidade.
Porque pensa assim, ó, você é a única que tem o alimento. É como se eu tivesse esse alimento aqui e por algum motivo eu não posso te dar esse alimento. Exato. E só eu tenho esse alimento e você tá morrendo de fome. E eu tô te negando esse alimento porque eu estou com dor, porque eu não sei, porque eu tô me sentindo incapaz. E aí tem o puerpério, que é um boom emocional. Porra. Então a mulher tá cheia de estrógeno, esse estrógeno tem uma queda brusca e essa mulher começa a sentir uma Alteração do tristeza. humor. E às vezes a gente tem uma mulher que planejou por anos, Idealizou. idealizou, esperou, fez uma FIV, fez 5 FIVs e hoje ela tá olhando para aquele bebê e tá desejando que ele não acorde. Porque ela não quer amamentar, porque ela está com dor. Então, é uma dor física, emocional, espiritual, é muita dor. Né? Então, assim, a gente precisa validar essa dor. Então, sempre que eu entro numa casa, mais do que a técnica, é esse olhar. Então, eu tenho algumas pacientes que falam assim, uma para outra, ela é minha psicóloga, ela é mais que a pediatra, ela é minha fada, ela é meu anjo. Então, por quê? Porque a gente entra nessa estado de vulnerabilidade. E hoje a gente fala muito de violência obstétrica, mas ninguém fala de violência puerperal. Não, não se fala. E existe... A violência puerperal é um absurdo, porque você vai no pediatra, ai, seu bebê não tá ganhando peso. E aí, assim, antes de você falar seu bebê não está ganhando peso, você tá amamentando mesmo seu bebê? Porque ele não tá ganhando peso. A mãe Aí já te olha assim, já sai assim. Tá, mas como é que você tá amamentando? Mas nem olhou, nem observou, não entendeu aquele contexto. Eu vou te passar para uma consultora, uma especialista, para que ela te auxilie, para entrar com técnicas para ganhar peso. E eu preciso ver se essa mulher tem um risco de baixa produção de leite desde a gestação. Então, as últimas palestras que eu dei agora no Agosto Dourado toda mulher tem leite suficiente para o seu bebê? Não. Nem todas as mulheres têm leite vão conseguir. Calma, não fiquem bravos, mas Não cancelem não ainda, cancele, calma. não deixem de me seguir. Segura a emoção. Mas a gente sabe que até questões da puberdade pode influenciar na produção de leite. Então, se eu tenho olha como a coisa é grave. Se eu tenho uma adolescente obesa que tem algum problema no desenvolvimento das suas mamas, que ali é uma janela de oportunidade para o desenvolvimento da mama, eu posso ter depois uma mulher no futuro com dificuldade na produção de leite. Caramba. Se na gestação eu tenho uma mulher com hipotireoidismo que não está sendo tratado, com uma pré-eclâmpsia, com uma diabetes gestacional, vai impactar na produção de leite. Se no parto eu tenho um parto com hemorragia, um parto com alguma questão na dectação da placenta, se eu tenho algum problema emocional daquela mulher, se eu tenho um afastamento daquele bebê, e assim, uma coisa muito interessante, eu tô atendendo 3 mães da Coreia online. E, gente, o Brasil é incrível na amamentação. Como eu trabalho muito com a amamentação, eu acho que o Brasil tá muito aquém. Mas quando eu atendo outros países, eu falo, não, o Brasil tá muito avançado. Estamos Então, evoluído. a mulher que faz cesárea na Coreia, ela fica 7 dias internada. 7 dias, uma semana. E ela só pode ver o bebê 2 vezes por dia. Porque esse bebê, ele fica no berçário. E ela já sai de lá com a mamadeira. E aí já tem a fórmula. A fórmula que tem lá na Coreia, ela deixa o cocô do bebê em pedras. Sai bolinhas. Sendo que a gente sabe que o cocô do bebê é líquido, né? Ele parece uma diarreia, ele é amarelado, né? Com gruminhos. E aí tem sido uma experiência para mim. Elas saem de lá já com os bebês desmamados. E para elas, assim, não importa amamentar. Só que as brasileiras que estão lá, vieram com essa cultura. Sim. E elas estão me procurando porque elas querem amamentar. Só que é uma luta, porque eu tenho que lutar com elas contra a cultura. É difícil. E algumas têm um marido que é coreano e ele também tem essa cultura, né? E um último caso que eu atendi, ela estava amamentando e aí ela chegou no médico, que lá nem é pediatra, eles são médicos, né, generalistas, e ele falou assim, você vai precisar parar de amamentar, porque o seu bebê está muito amarelo. Ele estava com icterícia. Mas é uma icterícia do bebê oriental. Eu falei, me manda essa foto. Quando ela me mandou a foto, eu falei, gente, mas no Brasil a gente tem vários bebês assim.
o bebê oriental, ele tem essa parte, ele é um bebê, Azeitonado, né? até aquele que tem descendência, que é brasileiro, que tá aqui no Brasil, mas tem essa descendência, é um bebê que fica mais com a icterícia por mais tempo. E ele pediu para ela parar de amamentar. E aí ela falou que ela saiu tão frustrada, e o marido dela falou: falei para você que era para você parar com esse negócio de amamentar? Com esse negócio. E aí, depois que ela voltou a me procurar, aí depois que ela me procurou, né, que uma amiga indicou pra gente começar a consultoria, a gente iniciou. É uma luta. Então, assim, a amamentação é uma luta contra a cultura do lugar, né? A cultura da família, a cultura do profissional de saúde, contra a indústria farmacêutica, né? Então, hoje a gente tem uma indústria farmacêutica e alimentar, né? Então, a gente tem algumas empresas que vão, de uma forma hoje muito sutil, introduzir que é um benefício você fazer uso. E hoje a gente pode usar quem? Hoje a gente pode usar a internet, Pra que é uma saber, terra de ninguém, mas né? até para ter um respaldo maior também, né? A internet é muito ruim. Tem muita coisa que desfavorece a informação na internet, mas tem muita informação de verdade e hoje em dia as pessoas já não ficam mais ali aquém de um Isso. profissional. E né? sabe o que uma coisa importante? Eu fiz um curso do Ministério da Saúde, que é o tutora do método Canguru. E aí eu fiz uma provocação com eles, porque eles estavam falando, eu falei, gente, e assim, são pessoas acadêmicas, muito letradas, né? E eu falei assim, o profissional de saúde tem que estar na internet. E os profissionais de saúde estão se escondendo através dos seus livros, do seu jaleco, né? Porque, que absurdo aparecer na internet, né? E aí, Nós quem que trabalhamos aparece? somos vistos de forma pejorativa. Os Muito. blogueiros. Blogueirinha, eu sou blogueirinha do Mamá. Uhum. Já ouvi várias questões. Também. Né? Então, assim, toda hora na internet, ou você tá rica, né? As pessoas vão Quem ver. dera. Eu recebo, Deus, eu recebo, fala assim, né? Estamos aí. As pessoas vão achando que a gente, tá num lugar, tá no outro, mas a gente tá pagando um preço para levar informação, porque eu lembro quando o Beto gravou meu primeiro vídeo, ele ficava com o celular assim e um papel. Eu lia e falava, lia e falava. Horrível, um celular ruim, péssimo. E eu gostava? Não. Você gostava de aparecer? A gente não gosta, mas a gente É uma entendeu missão. que a gente precisa. Porque se eu não for na rede social e falar sobre os benefícios da amamentação, que uma dor de agulhada pode ser uma candidíase mamária, eu vou deixar que uma blogueira, que qualquer pessoa vá lá, sem conhecimento, e fala, olha, eu fiz uma coisa muito boa, eu passei casca de mamão e melhorou. Né? Eu fui lá e deixei de amamentar mesmo, porque hoje em dia a gente tem fórmulas maravilhosas e a gente não precisa amamentar, né? Então, eu deixo espaço para essa pessoa. E aí, o profissional de saúde tem 10 mil seguidores, aquela blogueira tem 300 mil. E a autoridade hoje no Instagram... É por número. É por número. E aí, a gente acaba vendo que não é por eu ter uma pós-graduação, por ter um mestrado, um doutorado. Não é isso. Isso acaba não tendo autoridade. Então, a gente precisa fazer o quê? Aparecer. Exato. Eu lembro quando eu comecei o meu trabalho na internet, foi para divulgar o método, não, né? Para divulgar a doutora do laser. Doutora do laser veio de um trocadilho, não sei se eu já te contei isso. Um paciente, eu fui atender a filha dele com amidalite, ele é meu amigo. E aí, eu falei assim, olha, ela tá com placa, né? Se fosse antigamente, eu ia falar pra você que ela precisava de antibiótico e tal. Hoje em dia, a gente tem outros meios, né? Tem terapia fotodinâmica, que a gente vai fazer o laser, a placa, vou conseguir eliminar essa bactéria, que é esse micro-organismo, tal. E era de madrugada, então não dava pra ir pro médico, a menina morrendo de dor, com febre, tal. Fiz o laser. Aí ele chegou pra esposa dele e falou assim, não, vamos levar pro médico, porque quando é assim, tem que entrar com amoxicilina, que não sei o quê. Aí eu falei, olha, eu concordo com você que até um tempo era assim, mas se você quiser levar a sua filha no médico, né, fica à vontade. Vai lá, leva a sua filha, mas eu estou te falando que você vai entrar com antibiótico agora, pede pro pediatra avaliar, mas você vai entrar com antibiótico e às vezes vai demorar 7 dias e a gente já fez o tratamento, então só mais uma sessão e acabou.
E é um meio alternativo, não é invasivo, não é indolor, né? Expliquei todos os benefícios. Aí ele chegou pra esposa dele e falou assim: vamos levar no médico. Ela falou: não, vou levar. Que a Karina avaliou, não vou sair com ela de madrugada agora. Se amanhã ela não melhorar, eu levo. Aí ele virou e falou assim: e a Karina lá é médica? Ela lá é doutora? E aí ela pegou e falou assim: ela não é doutora, mas ela é enfermeira, ela estuda tal qual. E aí ela foi lá e falou, e eu dei risada. Falei, realmente, eu não sou médica, mas sou doutora também, porque enfermagem E a também é enfermagem doutora. também pode usar doutora agora. É, a gente pode. Muda alguma coisa na nossa vida? Não. Merda nenhuma. Mas enfim, né? Aí, quando a gente começou a trabalhar com a internet e surgiu doutora, foi nesse trocadilho, né? Só que aí eu comecei a trabalhar com a internet para divulgar os meus atendimentos e levar as boas práticas. Porque assim, não é que eu sou contra 100% o medicamento. Eu sou contra o uso desenfreado que a gente está vivendo atualmente. Medicamento a todo custo, né? Então, se eu tenho uma outra via para você não precisar ir com medicamento, para você realmente deixar aquele organismo ter acesso, principalmente ao antibiótico, somente quando aquilo se faz necessário 100%, não tem outras vias, a gente entra com medicamento, porque aí você diminui até a resistência a esse antibiótico. Que hoje em dia, a gente tá cada vez mais crianças tendo resistência a antibióticos. Sim. E E aí... as doenças vão evoluindo, né? Tomando uma proporção maior, porque a gente vai fazendo essas colônias, né? Exatamente, porque aí a bactéria vai se acostumando com aquilo dali. Sim. A bactéria, ela é evolutiva, ela evolui, ela aprende com os nossos erros. E é muito Pega engraçado quando a gente começa a usar o laser, que tudo é laser, né? Nossa. Em casa. Tudo é laser. Tá bom. Lá vem ela. É laser. Aí eles até brincam comigo. Levei um tiro. É Laser. Tá nesse nível. Mas a gente sabe dos benefícios. Quando fazer e quando não fazer. Porque assim, a gente sabe que a luz, né? Ela vai entrar dentro das células. Né, vai levar uma energia para aquela célula. Vai trazer uma organização para aquelas células. E o nosso corpo é todo Celular. Então, assim, realmente resolve. Aumento de mitocôndrias ali. E aí a gente fala pra pessoa, deixa eu fazer. E é muito engraçado, porque eu tenho filhos das minhas amigas, né? Que eles... Eu tenho uma filha de uma amiga minha que qualquer coisa que ela fala, tia Dedê, eu quero laser. Tá com dor na barriga, tia Dedê, eu quero laser. Então ela vai atrás de mim. Ai, bonitinha. Outro dia ela tinha um almoço no shopping. Aí ela falou assim: tá bom, eu vou almoçar, mas eu quero fazer o laser na tia Dedê. Chorou que queria fazer o laser, porque ela tinha batido a cabeça. Tadinha. E aí ela queria o laser pra dor de cabeça. Não. Quando eu comecei, a gente começou para levar essas boas práticas da informação realmente, né? E acabou que, gente, eu gravava um vídeo. Hoje a gente tá aqui no podcast, depois eu vou ter que ouvir o podcast, né? Quando ele for subir e tudo mais. Hoje eu consigo me ouvir. Hoje eu consigo me ver, né? Sou obrigada. Mas eu não gostava. O Rodolfo sentava do meu lado, ele ficava vendo meus stories e eu tirava o telefone da mão dele, escondia. Eu morria de vergonha, eu queria enfiar minha cabeça dentro de um buraco, né? Nada nunca vai tá bom. E até que eu percebi que realmente nada nunca vai tá bom. Esse podcast aqui, opa, tá vendo? Acabei de errar. Esse podcast aqui tá fresh, não é perfeito, não é o podcast do Joel J, não, mas a gente precisa levar informação. E esperar o perfeito nunca vai estar bom. O problema de nós, profissionais da área da saúde, os acadêmicos, é que a gente quer o perfeito, a gente quer ser a referência. O literário. E eu falo pra vocês, eu não sou referência de absolutamente nada, nem para as minhas filhas. Nós estamos construindo a nossa melhor versão, a gente está construindo o aprendizado. Isso daqui é uma troca, é uma informação. O dia que eu falar assim, gente, eu já sei de tudo, Deus me leva, porque o que eu vou estar fazendo no mundo? Vou começar a roubar oxigênio. Só vou servir pra isso, porque a gente para de evoluir. E aí a gente fica preso, e aí o que a gente faz? A gente tem medo de não ser tão perfeito, porque essa é a verdade. O pessoal que fica por detrás das câmeras, ele tem medo de não ser tão perfeito e de levar pedrada. E a gente leva. Muita. Nossa, levo pedrada de hater, levo pedrada As dicas. Deixa eu só te dar uma dica. Aquele cenário que você faz, é tão ruim. Já ouvi. Nossa. Olha, aquela luz do seu celular tá muito ruim. Então, assim, só que eu tô levando... Eu pensava, gente, mas é o que eu tenho, eu tô levando a informação desse jeito. Eu lembro que teve uma aluna do método. Ela chegou pra mim e falou assim, eu posso te falar uma coisa? Você tem vícios de linguagem? Eu falei, eu sei. Ela, então, mas é porque assim, né? Você é a doutora do laser, você não pode ter vícios de linguagem. Eu falei, eu sou a Karina Carvalho.
E quem está me vendo por detrás da câmera, essa sou realmente eu, gente. De vez em quando eu vou soltar uns palavrão, porque essa sou eu de verdade. Não adianta eu fazer uma coisa que eu não sou. E aí o mundo dá voltas. O mundo dá voltas. Hoje, graças a Deus, ela tem um produto dela. E ela tem vários vícios de linguagem, você entendeu? Porque todo mundo tem, né? Todos nós temos. E assim, que bom que ela tem, e que bom que ela mostra isso para as pessoas, porque as pessoas querem ver O natural. a Andressa, quer ver a Uhum. Karina. Se a pessoa quisesse ver a pessoa certinha, a Cíntia Chagas, acho linda a Cíntia Chagas falando. Eu acho linda, elegantérrima. Elegantérrima. Pra ela, pra mim, não, eu não sou isso, Chiquíssimo. gente. Chiquíssimo, chiquérrimo, linda, pra ela, eu Sim. não sou essa pessoa. Se as pessoas querem ver a Cíntia Chagas, lá no canal dela, maravilhoso, super recomendo, dou várias risadas com ela. Mas eu não sou essa pessoa. Então, quem quer ver a Karina, vai ter que ver a Karina nua e crua desse jeitinho aqui. Soltando os A palavrões gente de vez vai em quando, errando. melhorando, né? entendeu? A gente busca melhorar. Sim, Mas a eu acho evolução. que buscar melhorar não pode chegar num ponto de que, assim, só vou se estiver perfeito. É o que Te eu te falei. travar. Eu fui atender com 2 luvas. E hoje, quando eu vejo as meninas que eu vou capacitando pra atender, elas querem já ter tudo. Não, mas eu quero ter uma mala dessa, eu quero ter isso, eu quero ter aquilo. Não, vai com o que você tem. Começa com o que você tem. Porque você vai melhorando, você vai se capacitando. E o melhor é você. Sim. A sua mão, a sua manobra, o seu cuidado. Isso é o essencial. O seu conhecimento. Porque no fim, as pessoas não vão pedir pra você mostrar o seu diploma. Elas não vão pedir pra você estar com o melhor equipamento, porque elas nem entendem. Elas querem que você resolva aquela dor. Então, se você é competente pra resolver aquela dor com acolhimento, sem julgamento, né, com respeito, ainda mais quando você tá entrando na casa de alguém, né? Uhum. É isso que as pessoas precisam. Recentemente, eu sou uma palhaça, né? Então, quem ainda não segue o meu canal no Instagram, já olha lá, @doutora do laser. E o jeito de eu levar informação é esse. Eu peguei recentemente um vídeo meu, na faculdade, que era... A gente tava fazendo um trabalho, não lembro se sobre dengue, eu tava vestida de mosquito. Entendeu? Quem vai fazer essas peripécias na faculdade era a Karina, eu que ia, porque eu sempre fui dessa que, não, eu vou me vestir, o que importa era levar a informação, não Sim. importa a qual custo, eu quero levar a informação correta e eu entro mesmo no personagem. E, gente, o meu Instagram é assim também, eu deito no chão, eu rolo, se precisar... Da mala. Então, do porta-mala, né? Nossa. Eu sou essa, e tá tudo bem. Aí, recentemente, um doutor, né, foi lá no meu post e virou e falou assim, não sei o que é pior. Ele pegou e colocou bem assim, não sei o que é pior, o vídeo ou formado em Harvard. Bem assim. Aí eu falei assim, caraca, se é um médico que posta na sua bio da onde ele estudou e os cursos que ele fez, seja um mestrado, que eu estou me preparando para o próximo, agora fazer um mestrado lá, o próximo curso vai ser um mestrado, seja por uma extensão, seja o que quer que seja. Uau! Isso. Nossa, olha o médico! Mas é uma enfermeira, né? Mas é uma enfermeira. É igual Aí onde agora. já se viu? Aí eu peguei uma foto de mim em frente ao campus, com o diploma, peguei o print do comentário dele, postei nos stories e marquei ele ainda, né? Não contente, ele virou pra mim e falou assim, eu quero uma foto do seu diploma, eu quero a carga horária, Tá. Ele falou assim pra mim, depois eu te mando, ele falou assim pra mim no direct, assim, eu vou mandar um e-mail pra eles me mandarem seu nome se você foi aluna deles. Gente, sim. Eu falei, Que a gente tem que provar, né? gente, falei, fica à vontade. E você sabe que esses dias saiu uma nota do COFEM, que agora o enfermeiro pode prescrever Medicamento. até antibiótico. Exatamente, mais do que justo. Mais do que justo, pelo amor E de aí Deus. aí você entra pra ver o comentário. E aí tinha um comentário assim: nossa, enfermeiro estuda pra. E o enfermeiro tem estudo pra isso? A gente tem o estudo, inclusive, quando você sabe, né? Quando a gente tá lá na urgência e emergência, e aí, às vezes, os colegas não sabem nada contra, porque tem muito médico competente, assim como tem muito enfermeiro incompetente também, porque isso tem em todas as áreas. Mas quantas vezes eu estava na emergência, eu falava assim, tem certeza, doutor? Quer voltar em EV?
Tem certeza, doutor? Porque a gente não pode chegar e falar assim, então tá errado. A gente tem que, né? Senão mexe com o ego às vezes. Aí a gente fala, tem certeza? Então, assim, aonde já se viu? Gente, enfermagem estuda Muito, demais, muito. demais. Porque a Todos gente não os cuida da dias. doença, a gente cuida da vida. Uhum. A gente cuida daquilo que a morte, a gente tá lutando literalmente pra morte não levar. A gente tá ali, ó. Você pode ver. E nada contra, como eu falei, cada profissão ela tem assim o seu eixo. Gente, auxiliar de limpeza pra mim é a pessoa dentro de um hospital de maior valor, Essencial. de maior valor. De maior valor é auxiliar de limpeza. É auxiliar de limpeza, porque sem elas o meu serviço não evolui, meu paciente não melhora, É. não tem como. E aí, todo mundo dentro do hospital ele tem ali o seu motivo, a recepcionista, a enfermeira, a auxiliar, o técnico, o físio, o médico. Só que quem tá no hospital 24 horas A do lado do enfermagem. paciente? E é a maior quantidade. E tem uma coisa Não diferente fica na sem assistência de enfermagem. enfermagem. E tem uma coisa diferente na enfermagem. A gente tem uma escuta que nenhuma profissão tem. Porque a gente tá Mais todo dia, toda semelhante hora. ao psicólogo, né? Mas a gente tem uma escuta, a gente tá ali se importando, a gente tá conectando. Você sabe quando o paciente tá bem, quando ele não tá, quando o paciente, nossa, rebaixou, vamos tentar falar com a família, vamos ver o que Você olha aconteceu. para a família, você quer entender o que aquela família vive, como que é dentro da casa dela. Não é uma consulta de 5 minutos. A gente fica Não. 12 horas. 12 horas, um enfermeiro, um É. auxiliar, um técnico, 12 horas com aquele paciente ali. A gente sabe, a gente conhece o Por paciente. isso que a consultoria de amamentação é algo, assim, muito importante. Porque dentro de uma consulta pediátrica, essa consulta, por melhor que ela seja, melhor. Eu tenho uma pediatra maravilhosa que atende 2 horas a família. tenho uma É também. bastante tempo, Doutora 2 Luciana, horas. maravilhosa. Só que é 2 horas para ela ver um contexto completo. Eu vou para casa da paciente, eu fico ali, meu marido sabe, 2, 3, se precisar 4. Já fiquei 5 e 6. Porque se eu tô vendo que aquela mulher ainda está em sofrimento, eu falo para elas assim, eu só saio da sua casa quando o problema estiver Resolvido. resolvido, ou então bem encaminhado, né? Mas eu não saio de lá de qualquer forma. Então eu gasto aquele tempo, eu já me programo para aquele tempo, porque eu quero dar uma assistência de qualidade. Então eu preciso entender todo o contexto. Eu já cheguei na casa de uma paciente, né, que ela, quando eu entrei no quarto dela, ela já veio assim, ó, me abraçando. Tadinha. Ela deitou aqui no meu ombro, ela molhou todo o meu jaleco, ela chorou, 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 chorou. E falou assim: você não me veio fazer amamentar, né? De qualquer jeito, porque eu não quero. Aí eu falei: não, calma, vamos cuidar primeiro de você. E aí fui, acolhi Que ela. lindo. E a gente esperou a bebê dela acordar. Ela não quis amamentar, eu esperei o tempo dela. Fiz o laser. Aí fiz o laser na cesárea. Aí fiz uma drenagem linfática, coloquei o tape, fiz laser, fiz ILIB. E aquele tempo foi passando. Aí o marido dela fez um café pra mim e pra ela. A gente tomou um café ali na cama, eu e ela. E aí eu falei assim: vamos tentar agora? Aí ela já tinha uma confiança em mim. Aí ela falou assim: aí eu falei, mas se doer, a gente para. Aí eu falei, deixa eu colocar primeiro pra você sentir. E aí, se doer, a gente para. Aí, quando eu coloquei, ela, não tá doendo. Começou a chorar, né? Tadinha. Porque não tava. Porque aquela dor tinha saído. E aí eu falei pra ela, então agora você vai fazer. Eu só vou sair daqui quando você souber fazer. E aí ela aprendeu, aprendeu, aprendeu. Hoje ela está maravilhosa, Que voltou a linda. trabalhar, colocou a bebê tá num espaço lá de recreação, e ela leva esse leite materno para essa creche, a bebê já está em alimentação. Então, Que assim, lindo. é algo que a gente vai conquistando. E aquele marido, o marido dela, ele ficou tão assim impactado de ver aquele tratamento que ele trabalha numa empresa. E ele falou: você precisa ir na minha empresa para você falar para todas as pessoas sobre a amamentação, porque a gente não sabe. Verdade. E não sabe. Nem os profissionais da área da saúde, imagina. Às vezes as meninas vêm assim pra mim, procura muito pelo laser, né? Ai, você é consultora de amamentação? Eu falei, não. Eu sou laser terapeuta, eu atuo com laser. Eu vou Uhum. lá, eu auxilio na cicatrização. Aí tem uma consultora de amamentação na minha cidade, eu indico ela. Mas eu, Karina, não sou consultora de amamentação. Eu Eu já acho que me isso é uma coloco coisa que precisa isso. ficar clara, né? Exatamente. E assim, a gente entender os nossos limites. Então, eu consigo ir com você até aqui. Eu vou fazer isso, mas a outra parte não. Mas sabe o que que eu percebo? Que o seu trabalho, ele precisa ser mais divulgado,
E ele precisa ser mais patrocinado. Patrocinado não é no incentivo financeiro em si, é no incentivo da informação. Aquele GO, quando está passando, quando a mãe descobriu, ele já precisa estar ali na cartilha. A carteirinha de vacinação da gestante já tem que estar ali. Não tem o obstetra? Uhum. Por que não tem a consultora de amamentação ali também, você Sim, entendeu? sim. Com quem está sendo assistida essa paciente? Porque isso daí você vem trabalhando ela antes do bebê nascer. Porque Isso. depois que o bebê nasce, gente, é um turbilhão de emoções. É muita informação. É periquito, papagaio buzinando na cabeça daquela mulher. Gente, quando eu vou atender, que é um pós-parto, que eu vou atender com laser, eu tiro todo mundo. Eu tiro o bebê. Aí, o marido pode ficar? Não, o marido sai, porque a maioria das vezes ele tá aqui causando também. Sai, marido, vai cuidar do bebê lá. Naquele momento, ela precisa ser cuidada, porque todo mundo chega, Só olha o bebê. só o bebê, só o bebê, só o bebê. Você é uma incubadora humana, literalmente. E aí, quando acaba tudo, o que aconteceu com essa mulher? Ela tá ali, jogada, se sentindo inferiorizada. O corpo, que a gente sabe que mexe com o nosso emocional, então você olha a barriga. Ai, minha barriga não tá bonita, fiquei com estria, fiquei com isso, com hemorroida, a maioria das vezes acontece. Essa mulher tá com um turbilhão de coisas ali, tendo que comer coisa que ela não gosta, não podendo comer o que ela quer, o que ela gosta, porque ela não pode, ela tem que estar ali pro bebê, sendo acordada o tempo todo, não tem um tempo de descanso. Eu, nessa hora, eu tiro todo mundo, o ILIB é dela, o mundo é dela, o momento é dela. É um momento que ali, se ela fala assim pra mim, me arrependi de ter tido filho, eu não vou julgar. Porque não é ela falando, é o emocional falando, é o Sim. medo de não ser suficiente para aquele bebê que tá falando. Isso. Não é ela que tá falando aquilo É. dali. Então ela tá pela emoção, ela tá com os nervos à flor da pele. O que eu preciso agora? Organizar esse simpático para simpático. É isso que a gente precisa. Então, se eu tiver que fazer um transcraniano, poxa, você foi fazer um transcraniano numa mãe com uma fissura mamária? Já fiz muito. Oxi, fia, Ó. me respeita. Aqui, né? Liberando a musculatura. Entendeu? A gente É faz o que a muito. gente precisa, é o que a paciente está precisando nesse momento. Então, assim, não é sobre o dinheiro, não é ela me pagar mais. É eu sair de lá e saber que eu transformei a vida de uma mulher que naquele período ela tá numa vulnerabilidade emocional muito grande. E isso, hoje em dia, a gente não vê sendo divulgado, infelizmente. Tá? Eu espero que o dia que minhas filhas resolverem ter filho, daqui a uns 20 anos, a Andressa tenha propagado tão bem essas boas práticas que, se Deus abençoar, a gente vai chegar numa saúde daqui uns 20 anos e eu vou conseguir olhar na carteirinha de vacinação e olhar lá assim, quem é a sua consultora de amamentação? Esse tem sido o meu propósito de poder capacitar outras profissionais, né? Capacitar outras profissionais de todas as regiões, né? Então, assim, quando as suas meninas me chamam, eu falo, gente, já foi menina de Fortaleza. Minhas meninas são minhas alunas, viu, gente? Não é minhas Isso, filhas, não, que essas gêmeas têm só 13. as laserlets, né? É de Tocantins. Até Tocantins eu fui, né? Porque uma aluna sua, eu auxiliei ela num atendimento com uma mãe e ela me chamou para fazer uma palestra na faculdade. Então, assim, quando eu levo essa informação para todas essas, de vários lugares profissionais, por isso eu nunca nego a informação, né? Assim, o meu conhecimento para aquele profissional. Por quê? Eu sei que ele vai atender aquela mãe. Amém. E aí eu fiz parte daquilo, de alguma forma eu atendi, né? Então, aquela mãe ali. E isso faz com que não fique só aqui, né, gente? Não adianta você ter um conhecimento para você, você precisa derramar, né? Transbordar. E eu acho que esse é o nosso propósito, né? Se Deus colocou a gente nesse caminho, né? Que eu tenho hoje convicção que é a amamentação, que tem um propósito nisso. Não é fácil. Tem dias que eu falo pro meu marido, vou desistir, não quero mais, tô pensando em fazer outra coisa, de que, né, vamos... Mas é porque é uma luta. A gente luta. Verdade. Então, a gente luta com muitas coisas, né? E só que eu vou vendo que esse lugar vai chegando, essa informação aqui, ali. É que às vezes o negativo ele tem um peso muito forte. Porque se a gente for parar para colocar na balança, isso é em tudo, gente, na vida. Isso é em tudo. Você tá bonita. Aí 10 pessoas falam, nossa, como você tá linda, olha seu cabelo, olha sua unha, olha isso, olha nananã. Aí você vai, né? Que bom, porque a gente precisa às vezes de revalidações, é normal, todo mundo, tá? Então não acha aí, não, todo mundo, é normal. Mas aí vem uma pessoa e fala assim, nossa, amiga, ai, seu cabelo tá estranho. Essas 10 pessoas que te colocaram aqui em cima, cai.
E isso aqui é o que a gente foca. O ser humano, ele é assim. Nós somos assim o tempo todo. Então, às vezes, acontece algumas coisas, né? E eu falo por mim também, né? Antigamente eu deixava os haters alugar um triplex na minha cabeça. Perdi um final de semana. Ai, ele falou que eu sou charlatã. Como assim? Eu estudei, eu tenho formação, eu não sei o quê, eu não sou. Nossa, eu chorava. Tem evidência científica. Hoje em dia, quando eles vêm, pego meu telefone, ligo pra minha advogada, Karen, faz apagar. Pronto. Faz apagar. Entendeu? Ponto. Hoje em dia, ou então a gente faz o que a gente faz, né lá? A gente grava vídeo, a gente expõe, a gente olha aqui, ó, porque a enfermagem tem que parar de apanhar, né? A gente tá fazendo boas práticas. Então, assim, as pessoas entendem que hoje em dia a gente pode falar qualquer coisa, tá tudo certo. Não é assim, não, gente. Existem leis, né? Onde eu preciso respeitar. O meu direito, ele vai até aqui. Quando eu transpasso do outro, eu perdi todo o meu direito. Sim. E aí, às vezes, essas coisinhas negativas que cansa, né? Você ficar ali falando, trazendo. Chega uma hora que a gente acha que o nosso trabalho tá sendo em vão. Mas, quando você vê uma aluna conseguindo melhorar a vida de uma paciente pós-hack, quando você vê uma aluna conseguindo fazer com que aquela hemorroida da paciente reverta e a pessoa consiga voltar a sentar. Aumente a produção de leite. Aumente a produção de leite, você entendeu? Quando você vê que o seu trabalho é nisso que eu preciso me pegar, sabe? Não nas pessoas que reclamam, não nas pessoas que não acreditam, porque as que não acreditam a gente não vai mudar. Sim. Mas eu quero incentivar as que acreditam em mim. Eu quero incentivar as que estão ali comprometidas com o resultado do paciente. É por elas que a gente faz isso aqui. E Sim. pelo meu paciente final. É lembrar que eu tenho um paciente que não falava e depois do laser ele fala. É lembrar da minha paciente que não andava e agora ela anda. Porque a gente faz o nosso trabalho. Sim. E o resto, filho, a gente larga pra lá. Eu vou dar gostinho de parar o que eu tô fazendo. A gente nem tem opção, né? Filho, eu preciso continuar. A gente tem que continuar. Entendeu? Porque se a gente não continuar, quem É a vai fazer missão, isso? né? É a Exato. missão. É o A gente nosso tem que propósito. É um propósito. Entendeu? Se você pudesse definir o que foi a sua vida antes do método 4K e agora depois do método, o que você acha que mudou? Antes do método, é o que eu te falei, era algo muito restrito. Então, era um atendimento restrito, era como se um leque fechado. E aí, depois do método, né, a gente abre um leque e aí a gente vê várias oportunidades. Tanto que as pessoas começam a falar, agora tudo é laser. Ah, chama ela. Ah, o laser. Aí as pessoas começam a te reconhecer também. Aí elas falam, o laser serve para isso também? Passa da etapa, porque a gente tem a etapa da dúvida, a do Agora tudo é deboche, laser. aí tem a do deboche, que é as trocadilhas, Dão né? risadas. Né? Né? Fazem piada. Aí eu falo, não, eu posso ir aí te mostrar? Aí depois você faz um vídeo falando, você me indica. Ah, tá. Então eu fiz algumas vezes isso. E aí a pessoa falou, nossa, ela veio aqui. Olha, realmente, curou, tratou, fez isso, fez aquilo, né? Até um caso de uma assadura que eu atendi, que o bebê estava 26 dias com uma assadura. Meu E troca medicamento, e Deus. troca isso, e troca aquilo, e troca aquilo. E aí, em um dia, eu curei ali com o laser aquela assadura. A mãe, ela ficou tão agradecida e até foi pra internet falar. Eu usei tal coisa, tal coisa. Aí a pediatra até me ligou. Ai. Então, quando você for fazer algum procedimento que for paciente meu, eu gostaria que você me ligasse pra falar. Aí eu falei, mas eu fiz um bem, né? Eu resolvi a questão. Aí ficou por isso, né? Mas o que a gente vê? Que a gente abre um leque e a gente consegue fazer muita coisa. Então, um atendimento que ele era limitado, ele passou a ser muito expansivo. E com isso, né, eu conheci várias pessoas também, que eu acho que esse lead, esse network, né, Essa o evolução, né? fato de você começar a entender como funciona, e aí eu iniciei aquele protocolo da produção, de aumento de produção de leite, através da laser terapia, porque a gente vai entendendo como o laser funciona de verdade, então era algo que a gente não tinha isso nos outros cursos, né, porque era algo muito superficial. E Sim. o método acaba expandindo muito, então a gente começa a ter um entendimento fora da caixinha. Você começa a ter o quê? Um olhar clínico. Já não é mais aquele olhar restrito, né? Então, um olhar clínico. E isso te faz pensar e faz você criar alguns protocolos também, né? E
E aí eu pude ir para outros lugares, fui para Tocantins, isso foi por causa do método. Eu pude ter contato com o doutor Afonso, né, pra Amanhã, gente inclusive, eu tô lá com ele. Maravilhoso. iniciar os Já fica pra cá pra você estudos. também. Iniciar os estudos com ele, né, com a Grazi lá de Tocantins. Então, amigas, eu fiz amigas, né? É. Então, algumas amigas que estão lá em Santos, outras aqui em São Paulo. Então, a gente acaba ampliando muito. Foi muito bom, muito maravilhoso. Foi um divisor de águas mesmo, Ai, fico muito né? feliz, O de antes e o verdade. depois. E eu lembro quando eu fui fazer o seu curso, era um dia que eu tava sentada no sofá que eu falei. Porque a gente passa por alguns momentos, né? Eu falo, gente, o que eu tô fazendo de errado? Tem alguma coisa a mais, eu não tô entendendo. Eu preciso de algo novo, né? E aí eu abri o Instagram, tinha uma live sua falando sobre laser terapia na incisões cirúrgicas. Hum, E aí eu tinha uma amiga que ela tinha acabado de fazer uma mastopexia. E eu tava com laser lá e não sabia como fazer. E aí naquela live eu falei, dá pra fazer assim, então vou lá fazer. E aí eu vi que funcionou. Falei, nossa, então vamos fazer. E aí foi quando eu adquiri o método. ai, nem sabia disso, não É, imaginava, de foi verdade assim, foi em mesmo. novembro. Vai Do fazer ano, um não vai ano. fazer um ano, É, hein? um ano. É, e vai vir uma Já mudou muita novidade. coisa. Vai nessa. Olha, gente, vou falar. O pessoal tá implorando por renovações, né? É, É, a Andresa, mas vai vir é. uma novidade, dia 3/11, em Ah, por isso que tá breve. lá, né? 3 do 11. 3/11 vem uma novidade no método. Vocês vão ficar assim, as alunas, as Laserlights raiz, né? Você, as meninas aí da turma do ano passado, vão se surpreender com o que a gente vai trazer. Mas queria te agradecer pela sua generosidade. Acho que quando a gente pensa assim, a gente fala sobre a Andressa, né? E a Adri às vezes indica você lá dentro da nossa comunidade. E se alguém pudesse falar assim pra mim, qual a característica que você define a Andressa? É a generosidade. Não só com os seus pacientes, mas com as pessoas ao seu redor. Por ser essa pessoa tão Ela me empática com faz os demais. chorar. Não, é verdade mesmo. Ser essa pessoa empática, essa pessoa de verdade, essa pessoa que se dedica, essa pessoa que dá a cara a tapa, porque a gente sabe que estar aqui é dar a cara a tapa, a gente apanha de todos os lados e tá tudo bem, porque a gente também recebe. Oh, tá vendo? Falei que eu erro, gente. Aqui, ó. Ó, o Gu tá ali, daqui a pouco ele vai falar pra mim, Karina, para com o microfone. A gente tá aqui, a gente dá a cara a tapa, e do mesmo jeito que a gente apanha, a gente tem uma legião de pessoas nos abraçando e falando assim, obrigada por você estar fazendo seu serviço. E eu quero te dizer, em nome de todas as mães que você já transformou a vida, obrigada de verdade por ser quem você é. Eu sou da Baixada É, e eu sei que a assistência em saúde lá é ainda pior do que em São Paulo. A informação sim, demora mais para chegar. sim. É uma área mais carente, apesar de Santos ser grande, mas é uma área mais carente, com poucos profissionais. E eu quero de verdade dizer pra você parabéns. Parabéns Obrigada. pelo seu trabalho, que você continue sendo luz na vida das pessoas. E muito obrigada por estar aqui com a gente, viu? Obrigada a você, porque você é uma inspiração, né, pra gente, assim, da enfermagem. A gente trabalhou muito tempo com uma enfermagem restrita a plantões e abaixo de outros profissionais. E hoje a enfermagem tem ganhado um espaço, tem ganhado protagonismo, né? E você faz parte disso, porque quando você entra e traz esse empreendedorismo dentro da enfermagem, abre muito o campo, né? E hoje a enfermagem já não aceita algumas questões. E isso você pode ter certeza que é pioneira disso, Obrigada. né? Então, eu tenho certeza que seu método está mudando a vida de muitas alunas e também pacientes, né? Porque quando a gente vai alcançando os pacientes através de outras pessoas, né? Então, Obrigada. eu agradeço essa oportunidade de Hum, estar aqui hoje. A gente fechou nossa agenda hoje toda para poder estar aqui, deixamos nossos filhos lá, porque a gente entende que faz parte de um propósito, né? Então, Deus não une pessoas, une Deus une propósitos. propósitos, né? Verdade. Então, eu creio que Deus uniu Até me arrepiou. nós por um propósito maior que talvez a gente nem entenda. A gente acha Vai que é o saber daqui uns 10 laser, anos. a gente acha que o laser, mas é algo muito maior, né? Exato. Então, eu creio que a luz, ela vem, né? Que foi Deus que criou a luz. Ele disse: haja luz. Foi Deus que criou o leite materno, né? Nenhuma empresa hoje consegue, por mais tecnologia que tenha, consiga
consegue imitar o leite materno. Então, a gente sabe que a gente tem um propósito maior do Amém. que aquilo que a gente pode ver hoje, Com certeza. né? Obrigada, Dê, de Obrigada. verdade mesmo. Que Deus te abençoe e que você continue Amém. sendo luz. E você que está aí nos acompanhando, quero agradecer por estar aqui com a gente. Depois pode deixar suas mensagens aqui, suas dúvidas, comentários. Eu e a Andressa vamos fazer questão de responder todos eles. E não perca nenhum episódio do nosso Pod Doutora do Laser. Vou deixar aqui o card com alguns episódios que nós já tivemos e nos acompanhe. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, já se inscreva agora para estar por dentro de tudo que está por vir. Meu nome é Karina Carvalho, eu sou da Doutora do Laser. Muito obrigada!